hardware e gráficos, mas também a utilização de processamento de dados paralelos e de memória dentro da nuvem. O que isso tudo significa? Simplesmente que de agora em diante, qualquer um será capaz de jogar qualquer jogo, em qualquer lugar, a qualquer momento, com rapidez e qualidade incríveis. A nuvem é uma coisa de que ouvimos falar muito hoje em dia e tem, na verdade, dois conceitos bem diferentes. O primeiro é o que todos nós entendemos como a nuvem. Sabe, eu tenho uma imagem que eu quero publicar, que eu quero twittar. Isso tudo está sendo carregado para a nuvem e armazenado em discos rígidos. Então pense na versão normal de nuvem como um grande espaço de armazenamento. Existe outra ideia muito grande que é: por que não usar os computadores e a nuvem para dar um poder de computação muito além do que você normalmente compraria para si mesmo? E o que isso significa é que o software que você gostaria de experimentar vai estar rodando lá, então o vídeo ou output do game é entregue diretamente onde você está, em qualquer dispositivo que você estiver. Há mais poder de processamento na nuvem por trás do Xbox One do que todo o poder de processamento que havia no planeta no ano de 1999. Agora somos capazes de colocar cenas na tela que são quase mais do que realistas em alguns aspectos. Mas aí tem o poder da nuvem por trás dessa caixa, que nos permite recorrer a milhares de servidores para ajudar a tornar a caixa que está em sua casa muito mais poderosa do que ela seria por si só. Mas houve um tempo em que o futuro dessa atual mega indústria estava em sério risco. Após um explosivo sucesso financeiro e cultural da primeira geração de videogames, a indústria começou a pensar que era invencível. Quando todas essas empresas viram que tinham um mercado para videogames, elas simplesmente inundaram o mercado com muitos jogos. Havia algumas empresas que realmente queriam mostrar que tinham jogos excepcionais, mas depois, para cada jogo incrível, havia 100 jogos muito ruins. O que aconteceu é que haviam criado grandes expectativas de que no próximo Natal seria ainda melhor do que o anterior. E os consumidores tinham enjoado, estavam cansados de comprar sempre a mesma coisa, com uma experiência pobre de entretenimento. O pessoal começou a produzir jogos num ritmo bem acelerado. E a qualidade caiu substancialmente, até o ponto em que alguns jogos eram tão ruins que inúmeros deles acabaram sendo jogados em aterros. Com dezenas de novos desenvolvedores surgindo da noite para o dia e os capitalistas de risco despejando dinheiro no que parecia ser um produto garantido, era só uma questão de tempo. O mercado estava ficando saturado e em 1983 seu destino acabou sendo selado. A Atari fez um acordo com a Universal Studios para criar uma adaptação de videogame do popular filme ET, o Extraterrestre. Com apenas 5 semanas para fazer o jogo, a Atari batalhou para lançar um produto abaixo da média. Confiantes demais e ainda eufóricos com o sucesso anterior, no outono de 1982, a Atari despachou milhões de cartuchos ET, apesar da má qualidade. A consequência foi lendária. Causou um efeito cascata em toda a indústria de jogos, e no verão de 1983, a confiança dos consumidores nos videogames chegou ao nível mais baixo, e a Atari, junto com várias outras empresas de videogame ascendentes, afundou como o Titanic. Toneladas de jogos de Atari enterradas. Cidade para Atari, o lixo ET. Liquidação. A batalha pela sobrevivência na Warner. Loja à venda. Desconto de 20% em todos os cartuchos do
televisão. E então veio uma série de conflitos e todo o estilo de gestão explodiu e a Warner basicamente assumiu a situação. Eles mandaram o homem deles, Ray Kassar, que era da Costa Leste, sem qualquer experiência em entretenimento, em jogos, em tecnologia ou Vale do Silício. Ele não entendia nem jogava games. Quando é assim, é muito difícil para um presidente realmente avaliar a gravidade do que está acontecendo. Foi esse tipo de atitude, sabe? E a criação de produtos terríveis, impulsionada por publicidade, marketing e não por qualquer conteúdo. E adivinha o que aconteceu? Não vendeu nada. Aquela história sobre os cartuchos de ET sendo enterrados no deserto é verdadeira. O fato de que a Atari fez o jogo correndo só para lançá-lo como filme e usar a licença do ET foi porque o ET foi um sucesso nos anos 80. Os jogos do ET e do Pac-Man foram dois jogos que não fizeram muito sucesso. Eles estavam tentando enfiar alguma coisa no Atari 2600 que ele não queria aceitar. A grande crise aconteceu em 83 e as lojas de brinquedos estavam vendendo consoles por um preço baixíssimo. Todo mundo pensou que podia fazer qualquer tipo de jogo para o sistema e essa foi a primeira lição que a indústria aprendeu. A de que os consumidores são inteligentes, especialmente os gamers. E você não pode simplesmente lançar shuffleware e enganá-los, eles não vão comprar. Mas depois do crash, eles perceberam que para muita gente tinha sido uma moda passageira, mas um grupo de pessoas ainda queria jogar videogames. Anos após a crise, muita gente pensou que os videogames americanos seriam despachados para a seção modismos populares das enciclopédias do século XXI e esquecidos. Aí entra a Nintendo, uma empresa de brinquedos japonesa que entendeu que a popularidade de jogos clássicos como Pac-Man, Donkey Kong e Pitfall provavam que as pessoas gostavam de jogar com um personagem e não apenas uma nave espacial ou um bloco de pixels sem nome. Mesmo com a crueza dos primeiros gráficos de 8 bits, o conceito de imersão e de ser um personagem ainda era muito atraente para o público. E mal sabia o mundo que seu personagem favorito de videogame estava prestes a aparecer. Game Boy, e analistas da indústria dizem que pode haver uma corrida por ele se a demanda de férias exceder o suprimento. Este é o Super Mario 3. Foi um jogo muito esperado. Super Mario, é claro, foi muito popular. O Super Mario 2 foi extremamente popular e agora o Super Mario 3 está sendo lançado. É o brinquedo mais vendido no país há 3 anos consecutivos. 20 milhões dessas coisas agora habitam salas americanas. Habitar é a palavra. Por causa da crise, nenhum varejista queria tocar num, entre aspas, console de videogame. E então nos esforçamos para chegar a algo diferente. Não era apenas um sistema de jogos, tinha outros recursos nele. E finalmente inventamos o Rod, o amigo robótico, e a arma Zapper e 2 cartuchos. E vendemos como um sistema de entretenimento. Mesmo assim era difícil convencer os varejistas a comprá-los, mas foi bem o bastante. E durante essa primeira fase Super Mario saiu e vendeu como louco. Foi um título extremamente bem sucedido. Eu acho que Nintendo Entertainment System foi um grande marco, porque antes dele aparecer, havia um enorme ponto de interrogação sobre a popularidade dos videogames. Houve a grande crise do videogame, e a Nintendo nos mostrou como podíamos trazê-los de volta e torná-los populares de novo. Eu lembro de ter visto Super Mario Bros. Pela primeira vez e de ter perdido a cabeça. Foi tipo, uau, tem um arcade na minha casa, essa é a coisa mais legal do mundo. Mario Brothers foi bom e Zelda foi ótimo. Então eu passei várias horas como jogador naqueles primeiros jogos da Nintendo. Eu amava esses primeiros jogos da Nintendo. Eu vi o Nintendo Entertainment System e disse, uau, isso é novo, original.
original, diferente e traz novas experiências para o consumidor. Vi o Mario Brothers original e disse: uau, isso é novo, isso é diferente. O mesmo pro Legend of Zelda original. Então, depois da crise dos videogames, eu desencanei deles por um tempo e simplesmente os ignorei. E aí um dia, eu fui à casa de um vizinho, um garoto da minha rua. Ele tinha aquela caixa cinza com o Robin, um robô e uma arma Zeta. A gente jogou caça ao pato. E depois colocou o Super Mario e aí eu pensei: tá bom, isso aqui é outra conversa. E eu lembro da primeira vez que eu pulei e acertei um bloco que estava ali, e eu não sabia que estava ali. Um dos blocos secretos com uma vida extra dentro. Minha cabeça simplesmente explodiu, porque agora havia segredo dentro dos jogos. Com o renascimento da indústria americana de videogames, um novo tipo de gamers nascia. O apetite por simples jogos de labirinto estava acabando. Os gamers queriam mais. Virar um personagem, viver uma história virtual e ser absorvido por algo de outro mundo não só era tecnicamente possível agora, mas as expectativas por experiências mais profundas e mais imersivas estava crescendo. Conforme o ramo de games evoluiu, começaram a fazer jogos maiores e mais complicados, exigindo manuais de 30 páginas e 80 horas de jogo para encarar. Ninguém nunca ligou muito para os personagens de Gauntlet, sabe? Gauntlet era simplesmente um jogo viciante. Mas agora, não só gastamos mais dinheiro com jogos, mas os vemos como mídia de entretenimento e queremos participar da história, queremos fazer parte daquele mundo. A maior diferença é que os jogos antigos, eu acho, eram bem mais difíceis. Se você não pulasse para cair no lugar certinho da plataforma, não passava de nível. Timing era tudo. Agora nós temos muito mais liberdade. Dá para matar um chefe de várias maneiras. Antigamente costumava ser que o único objetivo do jogo era sair atirando em aliens pixelizados que caíam do céu, mas a gente não sabia por que eles caíam do céu. Não queria saber por que caíam do céu, só queria atirar neles. Mas hoje em dia não só sabemos por que os aliens estão caindo do céu, mas o nome das mães deles, o nome dos filhos que eles vão ter. E sabemos que temos que destruir todos eles. Acho que os jogos, conforme foram se desenvolvendo, mantiveram muitas características. Eles apenas manipularam como elas funcionam no mundo dos jogos, porque as pessoas desejam coisas diferentes. Elas querem se envolver mais, não querem sentar ali e, sabe, sentar num bar por um tempo e jogar Pong. Elas querem realmente participar daquele mundo um pouco mais. No início, o entendimento da indústria era simplesmente: qual é a mecânica? Como os jogadores interagem com o meio interativo? Conforme começamos a entender um pouco melhor essas regras, outros aspectos de produzir algo realmente avançado ou bonito foram trabalhados. Então, gráficos avançados passaram a ser mais relevantes, porque estávamos aprendendo como o visual interage com a narrativa e com o ato de jogar. Naquela época, a principal tarefa de um designer de games era criar as regras de um jogo, só isso. Era bem parecido com xadrez ou cartas. Nos anos 90, com a chegada do PlayStation e de tecnologias mais poderosas, ganhamos o dom da expressão. Os jogos viraram 3D, os personagens podiam falar, música podia ser criada. Os personagens podiam se expressar através de expressões faciais detalhadas. No fim dos anos 80 e início dos 90, a indústria estava revigorada, com nova tecnologia, novos clientes e novos talentos. Uma renascença no design de videogames estava chegando, que não apenas deu vida a alguns dos melhores videogames de todos os tempos, mas por fim a uma nova indústria que geraria bilhões de dólares e uma nova geração de desenvolvedores de jogos.
de 1972, um pequeno grupo de estudantes de ciência da computação do Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford teve a ideia de reunir a primeira Olimpíada de Guerra Espacial Intergaláctica, com o uso do famoso computador PDP-10 do laboratório. Os concorrentes disputaram na tela de 10 polegadas da máquina, impressionante para a época. 2 eventos foram realizados, um vale-tudo de 5 pessoas e uma competição entre equipes. Na guerra espacial, 5 naves renderizadas de forma distinta, batizadas de Pico Preto, Traseira Redonda, Passarinho, Pico Esquisito e Traseira Reta, batalharam até a morte na arena circular, dominada por uma estrela cujo impulso gravitacional as atraía para o centro. Este foi o primeiro torneio de videogame e o início de uma comunidade que, em breve, se transformaria numa cultura. Jogadores querem formar equipe nacional. Campeão de videogame. Olimpíada Norte-Americana de Videogame. Torneio Internacional. No meu alojamento de faculdade, a gente jogava cabos pela sacada até os computadores de outras pessoas. E nós fazíamos uma espécie de competição caseira, onde dava para jogar todo tipo de jogo, de tiro à estratégia, qualquer coisa que desse para jogarmos juntos. Era muito legal. Doom caiu como uma bomba nos meus 20 anos. Eu morava numa casa com um bando de nerds com quem jogava Dungeons and Dragons. E quando compramos Doom, montamos uma LAN em casa e passamos uma rede de cabos em cada quarto. E, puxa vida, aquilo foi tudo que a gente fez por um ano, sem brincadeira. Jogávamos Doom e Doom 2 com 4 jogadores. E o lance de explodir seu amigo no meio e ouvi-lo no quarto ao lado, tipo, xingando você, não tem nada mais gostoso. Sendo uma criança americana, o único lugar para ir era o shopping. Eu era assim quando criança. Eu me lembro que havia um arcade no shopping perto de casa chamado Dream Machine. Era uma caverna nebulosa de ruídos e portais para vários outros mundos dos quais a gente podia entrar e sair. Olha, tinha o Mr. Blue, Dragon's Lair, Ghost, Centipede, Frogger, todos eles. E toda vez que aparecia um novo jogo, eu estava ali e havia multidões em volta deles. E mais pra frente, jogos de luta se tornaram uma sensação. Você ia lá e entrava na fila para colocar a sua moeda para tentar derrotar aquele menino que estava batendo em todo mundo com a Chun-Li. Houve uma época em que tinha uns garotos que dominavam nas casas de jogos, no arcade do shopping, ou no meu caso, muitas vezes, na casa de boliche. As pessoas se juntavam em volta quando você dominava o jogo. Nascia uma sociedade global. Uma sociedade que agora não apenas joga e se conecta online, mas que também já produziu amizades duradouras, prósperas comunidades e até casamentos. E essa comunidade não existe apenas pelo entretenimento. Gamers não são apenas um dos grupos mais ativos e conectados. Eles estão entre os mais reais. De alguma forma, amizades formadas dentro de uma experiência de jogo criam um laço que não se desfaz facilmente. Desculpa, mas eu ainda não gostei. Então não adianta, porque eu não gosto, é um problema. Uma das coisas mais E uma coisa está certa, se eu não gosto, outros também não vão gostar. Para muito além do aspecto de comunidade local, onde podemos simplesmente jogar com alguns amigos locais, para experiências realmente globais, onde podemos compartilhar nossa paixão com gente do mundo inteiro. Eu adoro a conectividade. Eu tenho amigos de uma vida inteira que eu conheci online e começamos a jogar juntos e depois acabamos, sabe, nos encontrando para competições ou para sairmos juntos e de fato nos conhecendo de carne e osso. E parece bobo, mas muitas dessas amizades se construíram em cima da experiência conjunta que a gente tem quando está jogando, sabe? Eu acho que é uma coisa especial, é algo mágico.
Tem uma coisa que eu vi trabalhando no ramo da internet por todos os anos 90 e começo dos 2000, pessoas que se conhecem online e se apaixonam e às vezes se mudam para outra cidade para tentar viver juntas, sabe? Pessoas que se casam e se conhecem assim. Há um novo tipo de relacionamento humano que não existia 10 ou 15 anos atrás. É uma coisa nova, as pessoas podem se conhecer e se apaixonar e nunca terem se visto no mundo real. Eu nem sei dizer quantas histórias ouvimos sobre pessoas que se conheceram, que se relacionaram, até se casaram por causa do jogo. Pessoas que passaram por algum tipo de doença terrível de lidar, e os videogames as ajudaram a lidar com isso. Eu vejo como a morte de personagens centrais afeta as pessoas e faz com que chorem no jogo. Gente que tatua o logotipo do jogo no corpo, ou casais que se conheceram jogando no Xbox Live e que agora jogam em co-op toda noite. Tem crianças que existem porque seus pais se conheceram no World of Warcraft, sabe? Tipo, os videogames mudaram o curso da evolução humana de alguma forma. Criaram novos rituais de acasalamento e modos de interação social que não existiam. Isso é resultado da internet e dos videogames. Então vai ser interessante observar a evolução disso tudo. Os videogames vão se tornar cada vez mais reais e conectar cada vez mais pessoas no mundo inteiro. Eu costumava jogar EverQuest por muito tempo, como a maioria dos jogadores de EverQuest. Conheci um cara na Coreia do Sul, Ping, e ficamos amigos. Eu acabei indo ao casamento dele 10 anos depois. Nossas famílias são amigas agora. Isso é fantástico, porque tínhamos a mesma paixão por jogos, tínhamos vários valores e ideais parecidos e compartilhamos muitas experiências online, onde criamos um laço profundo e uma verdadeira amizade. E aquilo virou uma amizade para a vida toda do mundo real. Faz pouco tempo que eu vi alguém falando de um garoto cujos pais morreram num acidente de carro e que ficou sozinho no mundo e sem os videogames para se apoiar. Ele estaria no quarto, sofrendo, deprimido, mas o mundo de videogames e todos os amigos que ele tinha nesse mundo o apoiaram naquele momento tão doloroso. E o sujeito que observou isso disse: vocês não entendem, porque eu sei que ouvem o tempo todo que os videogames violentos são o problema do mundo, etc, etc. Mas o fato é que os games significam muito para as pessoas e eles são amigos se reunindo em volta deles e a criatividade e a imersão que advém disso são de fato muito valiosas e é algo que realmente ensina muito. Eu estava aqui nas escadas e senti um tiro. Eu nem consigo descrever, mas eu simplesmente caí na escada porque tive um derrame, como me contaram mais tarde. Acabei ficando no hospital por 9, 10 dias e você sente medo e não sabe onde sabe, você está triste, sentindo raiva e não sabe o que fazer com ela. E meus amigos começaram a me trazer coisas, primeiro comida e depois começaram a me trazer formas de jogar videogames. Trouxeram o Nintendo DS, onde eu joguei Zelda, tinha um laptop onde eu jogava, tinha uma conta do Steam e eu jogava TF2 e Left 4 Dead e Borderlands. E essa foi a minha virada no hospital, porque eu não tinha mais tanto medo, eu acho, eu não sentia mais tanta raiva, eu tinha algo para fazer. Apesar de o derrame ter sido terrível e de eu ter ficado cego do olho direito, é meio louco como não apenas os jogos me ajudaram no hospital, mas também todos que estavam à minha volta dessa indústria. Sabe, de todas as companhias, em todos os formatos. Então, de um jeito muito literal, eu acho que os videogames realmente salvaram a minha vida. O mundo está agora imerso numa revolução artística, social e tecnológica jamais vista antes. Entretenimento interativo é a mais recente expressão e formato de apresentação. Mas quem determinará que histórias serão contadas e como vamos vivê-las no futuro? A resposta é simples. As crianças têm uma capacidade ilimitada para a curiosidade, imaginação e criatividade. E não tem medo de falhar. Quando eu aprendi história na escola, era a coisa mais chata, eram livros velhos com ilustrações em preto e branco. Há pouco tempo eu vi um vídeo de uma menina na Carnegie Mellon falando sobre trebuchets, que são armas antigas medievais. Mas ela sabia como era usar um, porque, é claro, tinha feito isso no mundo virtual.
e ouvir uma menina de 6 anos dando uma opinião sobre armas de cerco medievais, em contraste com a minha versão daquilo, que era incrivelmente chata, é uma mudança fundamental na educação através do entretenimento, que pode fazer história e tornar coisas como essas muito mais atraentes. Meu filho tem 12 anos e é muito mais rápido que eu com isso. Ele é melhor nessas coisas. E isso é porque enquanto a mente dele estava se desenvolvendo, ele teve acesso a mídias interativas muito mais avançadas do que as mídias interativas que eu tive. Isso porque as mídias que eu tive acesso foram as primeiras. Meus pais não tiveram nenhuma mídia interativa enquanto seu cérebro se desenvolvia. Eu acho que videogames proporcionam um espaço para aprendermos a falhar com segurança e sucesso. Acho que, como cultura, temos uma verdadeira obsessão em fazer tudo certo. Temos medo de falhar, mas os videogames proporcionam um espaço super seguro para aprendermos a solucionar problemas, para pensarmos em questões que não conseguimos entender bem, para nos ajudar a perceber que tudo bem cair de cara de vez em quando, se for para aprender com isso, e que no fim nós podemos conseguir. Graças à simulação, podemos fazer coisas e experimentar coisas, praticar coisas e testar coisas que talvez não sejam viáveis ou seguras na vida real. Apesar da grande aceitação dos videogames nos anos 80 e no início dos anos 90, no fim dos anos 90, o termo gamer ainda parecia ser primo próximo de geek ou nerd. Se você fosse um gamer sério e dedicado, era considerado parte de uma estranha subcultura. Mas os ventos da mudança estavam soprando e essa percepção logo mudaria. Ser um gamer, logo, estaria na moda. Quase religiosa está no meio de um estádio de games, lotado com dezenas de milhares de jogadores, torcendo por suas equipes favoritas. É incrível de se ver, porque é fácil duvidar que esse tipo de paixão se manifeste no ambiente físico e que as pessoas pagam centenas de dólares, viajam muitos quilômetros para vir a esses eventos, para ver gente jogar videogames. E elas fazem isso e adoram. Eu sempre fiquei meio frustrado com a ideia de nerdice dos videogames e coisas assim. A minha carreira é fazer videogames que parecem sucessos de bilheteria e não, sabe, games de segunda linha. E ter a coragem de me colocar diante de uma câmera, vestir uma camiseta limpa e mudar essa percepção também, esclarecer sobre games de uma forma geral e também esclarecer sobre a carreira. Então, ao longo da minha carreira de mais de 20 anos no ramo, sempre esperei que existissem garotos por aí que vissem um jogador de futebol ou um astronauta e pensassem, isso é legal, mas talvez videogames, talvez seja isso que eu queira fazer de verdade. E tem muita gente que me manda mensagens de texto, e-mail e estão infelizes porque são sozinhas, não encontraram seu grupo de amigos ainda. E eu acho que essa é a minha missão, conectar pessoas, deixá-las felizes e dar amigos a elas. Porque eu nunca tive isso quando criança, eu nunca tive meu grupo nerd. Eu acho que foi assim que as comunidades começaram, simplesmente por conseguirmos achar pessoas com os mesmos interesses. Quando você é criança, só pode jogar com o seu vizinho, mas agora somos adultos e temos condições de procurar e de nos conectar com mais gente. É claramente uma cultura onde todos se divertem, todo mundo tem um sorriso no rosto. Eles estão vivendo a vida de uma forma muito poderosa. O pensamento de que, computadores são para geeks e videogames são para geeks, isso morreu. Está morto. Quem não tem Facebook hoje? Angry Birds. As pessoas quase não pensam nele como videogame. As pessoas não pensam, fica meio indistinto o que é videogame.
videogame e o que não é. O Facebook não é um videogame? Eu acho que até é. Porque é interativo como um videogame e dá para se fazer coisas nele. O mundo está muito diferente agora. E eu acho que é porque nós, que crescemos isolados, menosprezados e tratados como se fôssemos radioativos pela cultura predominante, criamos nossa própria cultura e conquistamos as coisas que amamos. Conquistamos os videogames, conquistamos a tecnologia, conquistamos a engenharia e construímos nosso próprio mundo com essas coisas. E esse mundo é tão incrível que a cultura predominante, que zombava de nós quando éramos crianças, por amarmos essa cultura fantástica, não pode negá-lo, nem evitar de ser seduzido por ele. Vamos comemorar a Semana do Videogame a partir de hoje. Do estúdio 6B do Rockefeller Center, a Companhia Nacional de Difusão apresenta Late Night Show com Jimmy Fallon. Vem cá, olha como é bonito. Bom, é o console de videogames mais poderoso já feito. Queríamos 10 vezes a performance de qualquer outro. 10 vezes, sério? É, 10 vezes. Achei que não dava pra fazer nada melhor que o PS3, mas parece que dá. 10 vezes. Ok, vamos jogar isso juntos. Então esse é o Super Mario 3D World. Eu tô louco pra jogar. Oba, 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 meu garoto. Eu adoro o Mario. Fiquei suando com esse videogame. Senhoras e senhores, eis um ator profissional lendo a fala "Sou eu, Mario", de um jeito muito dramático. Sou eu. Oi, aqui é o Conan O'Brien. Mais uma vez, eu não sei nada sobre videogames. E foi por isso que resolvi comentar. Dê uma volta com ela. Ai, meu Deus. Eu nunca lambi um controle antes. Eu tô parecendo o John Cash, 1 ano depois de morto. O que foi que ela disse? Odeio tumbas. É, não diga. Então não seja uma invasora de tumbas. Eu queria cumprimentar e quase chutei ela. No fim dos anos 90, com o realismo dos games atingindo novos níveis e uma ação mais visceral aparecendo nas prateleiras, iniciou-se uma nova conversa. Obsessão do assassino de Call of Duty. Violência. Os videogames domésticos não vão conter a violência. Mortal Kombat, 2 dos jogos mais sangrentos até hoje, foram lançados ontem. Este jogo estimula as pessoas a atirarem com esta arma, a qual eles chamam de justiceira. Crianças que jogam videogames com muita frequência são mais propensos à violência. Esta é a descoberta de um novo estudo da Universidade de Tohoku, no Japão. Não havia qualquer classificação nesse jogo quando ele foi lançado. Tem conteúdo com muita informação racista, sexista e também promove modelos de violência. Recomendações sobre armas após uma série de reuniões. A última foi com jogadores de videogames que disseram: não nos culpem. A mídia está sempre falando sobre a violência dos videogames. E é claro que existem videogames violentos, mas não é essa a descrição da mídia dos jogos. Se eu fosse ao cinema e visse só os filmes da série elétrica, e quando saísse você me perguntasse o que eu acho do cinema, eu diria: é a coisa mais violenta, gratuita e nojenta. E foi isso que a mídia fez. Se concentrou em alguns títulos, e isso acabou na cabeça dos consumidores definindo o que é a indústria para eles. É muito esquisito quando você vê as pessoas, sabe, que vão ao Congresso furiosas dizendo: nossos filhos estão sendo corrompidos. E eu penso: exatamente, seus filhos. Vocês não deviam corrompê-los. Eles ficam sozinhos 10 horas por dia. Quer dizer, é como encontrar as Playboys do seu pai debaixo da cama e pôr a culpa da Playboy. Nós somos como qualquer outra indústria, sabe? Temos um sistema de classificação e existe algo para todo mundo aqui. Nós estabelecemos medidas, o sistema ESRB. É nosso parâmetro. Temos o cuidado de fazer nossos jogos segundo a classificação. Isso é verificado constantemente.
O que eu acho interessante é que nos jogos temos um sistema de classificação ainda melhor do que o cinema. Mas ainda existe esse equívoco generalizado de que todos os jogos são como o grande TFL. As pessoas gostam de estabelecer ligações causais e dizer que videogames causam violência. É o mesmo que dizer, bom, vamos ver, há mais crimes durante o verão e no verão vende-se mais sorvete, portanto o sorvete causa criminalidade. Bom, não é assim que funciona uma pesquisa científica legítima. A violência faz parte da natureza humana e, até onde eu sei, Caim não espancou Abel com um Game Boy. Gengis Khan não tinha uma live account do Xbox. E, sabe, Hitler não jogava Crash Bandicoot. Infelizmente, tivemos vários crimes com armas nos Estados Unidos recentemente. E eu me lembro que alguém tweetou, depois de um dos últimos incidentes, quando começaram a acusar os videogames de terem influenciado nisso, disseram, uau, por que será que os outros países que têm os mesmos videogames não têm tantos crimes armados? Seria o mesmo que dizer, não queremos que ninguém mais veja filmes, porque todos os filmes são violentos. Mas ninguém diz isso, porque todos entendem o cinema como uma mídia. Não acredito que videogames sejam simuladores de assassinato. Para falar a verdade, as estatísticas provam que isso é exatamente o contrário do que dizem. Nós sobrevivemos a muita coisa como gamers por muito tempo. Nós sobrevivemos ao Congresso, nós sobrevivemos aos pais inoportunos, nós sobrevivemos à histeria religiosa. Você percebe que tem mais a ver com imaginação e invenção, com a conexão com outro mundo e que não tem todas essas coisas feias que as pessoas atribuem a eles. Acho que é um problema que vai desaparecer naturalmente e que temos apenas que defender a indústria até que essa evolução ocorra. Não existe emoção igual àquela sentida pelo inventor quando ele vê sua invenção se revelar um sucesso. Essas emoções fazem o homem esquecer o alimento, o sono, os amigos, o amor, tudo. Nikola Tesla. Criação. A fogueira. Todos nós já estivemos ali, num acampamento ou simplesmente ouvindo alguém contar uma boa história. Como humanos, sempre tivemos a capacidade e o desejo de suspender nossa descrença. Se ao menos por alguns minutos ao dia quisermos escapar das preocupações e deixar para lá, para ficarmos imersos em algo externo a nós. Nós temos a oportunidade de contar histórias, de dar ao consumidor a oportunidade de se perder em um mundo pelo tempo que ele quiser. Temos as realidades da vida todos os dias, seja a economia ou a sobrevivência ou arranjar emprego e ganhar dinheiro, mas nós temos uma mídia na qual podemos nos perder. A vida diária nem sempre é tão emocionante. Se no fim do dia você pode ligar um tablet, um PC, um console e simplesmente escapar para outro mundo, eu acho uma coisa maravilhosa, que permite que você literalmente viva o sonho. A narrativa hoje nos jogos é tão boa quanto nos filmes, é tão boa quanto ler um bom livro. Com a ressurreição e a renascença da indústria no fim dos anos 90 e começo dos 2000, os games iniciaram mais um passo evolucionário. A história. Fundamentalmente as expectativas do público sobre o que seria um bom jogo e aumentou o nível de exigência para desenvolvedores de games do mundo inteiro. A narrativa nos videogames é uma fera difícil de se domar. Como desenvolvedores de jogos, nós temos que estabelecer regras, temos de montar um universo que faça sentido e que tenha o seu próprio senso de lógica. E depois de estabelecermos qual é essa lógica, deixamos que a mente, a imaginação do jogador, resolva os problemas e abra caminho através desses mundos. Acho que uma das coisas que aprendemos na última década foram meios de contar histórias sem cortes de cena, sem interromper a interatividade, fazer com que a história seja algo que se origine na própria jogada. Videogames são experiências estimulantes, enquanto o cinema e televisão são experiências relaxantes. Você participa de cada momento do jogo.
Um amigo meu comparou os games a romances, porque se você para de ler o livro, o romance não continua. E videogames são bem parecidos com isso também. Contar uma história nos videogames pode ser muito mais difícil, porque você tem que imaginar as ações do jogador, enquanto num filme você decide o que os dois personagens dizem, escreve aquilo e é aquilo que eles dizem. A narrativa nos videogames é um problema interessante hoje, porque não entendemos completamente. A indústria do cinema existe há mais ou menos 100 anos, e tem uma boa ideia de como contar uma história nesse tipo de mídia visual. E a indústria dos jogos ainda não tem todas essas regras. Ler um livro ou assistir a um filme é completamente passivo. Você deixa para o narrador e passe sua visão de mundo ou aquilo que ele quer transmitir. E você ouve e ela vai se revelando aos poucos. Você não afeta. Nos games, a jornada é a recompensa, mais do que o final ou o resultado. Essa é a nossa rotina. Dia e noite. Tudo o que fazemos é sobreviver. Nunca tem fim. A ideia de espontaneidade dentro da narrativa é algo exclusivo dos videogames. Você não pode mudar uma música enquanto a escuta, não pode mudar o fim de um livro enquanto está lendo, mas em certos jogos, suas decisões têm um resultado direto no destino dos personagens. E isso é único e é demais, acho que é isso que as pessoas respondem. Já imaginou se você estivesse refilmando Guerra nas Estrelas e estivesse em Um Império Contra-Ataca e o Vader te dissesse, junte-se a mim, e você dissesse, tá bom. E o resto do filme, todos os Jedi seriam completamente diferentes porque você fez essa escolha. E é nisso que eu acho que videogames diferem fundamentalmente e em grande medida dos outros tipos de mídias nerds que eu adoro, sabe? Quem vive, quem morre. Eu entendi. Nós temos que escolher. Atenção! Lá vai ele! Abaixem as armas. Não precisa se envolver com isso. Temos que escolher. Se você insiste, eu não vejo como poderia ter salvo a vida de outras pessoas. Eu também perdi alguém que amava. Seja nas clássicas lendas do Rei Arthur ou em produções mais modernas, uma coisa que nunca foi difícil para a humanidade foi a suspensão voluntária de nossa descrença. Os primeiros contadores de histórias viram a força primordial de escrever, ler e contar histórias verdadeiras ou ficcionais. Eu acho que quando você mostra um mundo a um jogador e como ele funciona, ele entra nesse mundo e aquela passa a ser a sua realidade. Então, acho que como desenvolvedores de games modernos, temos que ter em mente que a suspensão da descrença vem da criação de um universo e da criação de um mundo. Um mundo imersivo, que tem regras que são previsíveis e lógicas, e não do prazer visual que obtemos com todo esse poder de fogo. E agora que temos esses consoles que apresentam gráficos impressionantes, belas explosões e mundos imersivos, existe algo mais. Pegamos nossas inspirações de fora dos jogos, as emoções, o desenvolvimento de personagens e a narrativa de uma forma que tentamos inovar para que exista uma associação, um apego ao personagem do jogo, para que você sinta a história, para que você sinta que está lá, tomando essas decisões o tempo todo. Boas histórias não são só entretenimento. Boas histórias podem nos ajudar a crescer, podem nos ensinar sobre o passado e nos fazer aspirar a coisas maiores e mais elevadas. A experiência narrativa de um videogame não é diferente. A fogueira é só um pouco mais brilhante e colorida. Coisa precisa estar em sincronia para que dê certo.
Tem a arte, tem a história, tem a música, tem os cenários, tem o timing, tem os dubladores, tem a interpretação. E nos videogames existe, acima de tudo, a necessidade de ser uma experiência envolvente para o usuário também. Então eu acho que o videogame é a coisa mais difícil de fazer. Se você quer emoção, precisa de um rosto humano. E no mundo dos filmes é a coisa mais fácil de se obter. É só apontar a câmera para alguém e você tem aquilo na mesma hora. Mas no mundo dos games, você tem um investimento de milhões de dólares em tecnologia antes de ver qualquer coisa parecida com o rosto humano. Eu acho que a parte mais excitante nessa indústria é que estamos sempre investindo e sendo ousados quanto ao desafio da invenção. E inventar é difícil, porque se você já soubesse o que vai ser, não precisaria inventar, que já existiria, não é? Então, sempre que temos, seja uma ideia de design, ou alguma coisa de estilo, ou, sei lá, algo relacionado à história, nós meio que dependemos dessa confiança de que nós teremos inspiração, teremos revelação. Aí começa a fase dos protótipos. Então fazemos um monte de protótipos e começamos a tentar entender. Ei, essas ideias que nós tivemos são boas mesmo quando colocadas no ambiente interativo? Eu acho que no estágio alfa você espera ver a diversão. Em um momento delicado, como os anos estranhos da adolescência, em que pode ser uma experiência incrível, pode dar tudo muito certo e todos estão entusiasmados, porque existe algo ali com o que brincar, do começo ao fim. Mas tem elementos estranhos, tipo, um monte de gente chega para você e aponta suas esquisitices, seus dentes tortos, sua sobrancelha maluca e tudo mais. Você espera que... Tudo bem, eu estou vendo, eu entendo. Agora preciso voltar e arrumar essas coisas, ficar um pouco mais bonitinho. Voltar para a rua e me exibir de novo. Você começa a juntar todos os recursos. Coisas como uma boa história, a arte de alta fidelidade, os personagens bem detalhados. E quando você começa a casar essa produção de altíssima qualidade com o esqueleto original dos protótipos das suas ideias, você começa a montar o produto. E aí, o trabalho de sair de alfa para beta é, em linhas gerais, uma lista de coisas que precisamos checar e ver se estão funcionando direito. Não mexemos tanto quanto no estágio alfa, mas elas estão na nossa cabeça nesse momento, quando começamos a polir o jogo, a fazer ajustes de jogabilidade, tentando aprimorar, vendo o que funciona bem, e talvez obtendo mais recursos e tempo para desenvolver e separar as coisas que não estão funcionando tão bem. Uma das grandes revoluções que tivemos nos anos 90 é que começamos a trazer pessoas para jogar nossos games e para vê-las jogar. Só isso. Mas transformou nossa forma de fazer jogos. Até então, nós praticamente fazíamos o jogo para nós mesmos, então se a gente achasse divertido, estava bom. A gente tinha que fazer um jogo e depois meio que fazer isso. Será que estava bom? Tínhamos um controle de qualidade, mas eram funcionários pagos, então nunca sabíamos se era o melhor feedback. Mas agora temos o teste beta e a oportunidade de falar com os fãs. E se você usar isso direito, é muito poderoso. Então você entrega o que você considera a versão final para as first parties, as de consoles pelo menos. Com os PCs ainda é meio velho oeste. Existem muitas consequências se você não conseguir qualidade ou tiver muitos bugs num produto para PC. Então você entrega para Microsoft, Sony e Nintendo. E espera, espera e espera. É uma espera de 10 dias e é sempre o período mais angustiante de pensar, será que isso vai dar certo? Então, recebemos aquele telefonema ou e-mail, ou talvez 10 dias depois, e aí, ei, está bom. E aí começamos a comemorar. Ou vocês têm tais problemas críticos e tais problemas menores, e precisam corrigir todos esses problemas e reenviar. E aí, é aí que vai para as ruas, as pessoas adoram ou odeiam. Na maioria das vezes os dois. Sempre existe os dois extremos, por melhor que seja o jogo. E você tem que aguentar as pancadas, deixar que as pessoas deem sua opinião. É difícil até de acreditar como as coisas mudaram.
títulos com 1000 anos de trabalho humano de programação, design e arte. É assombroso. É 1000 vezes o trabalho de fazer um filme. É de dar medo. Eu não sei por que faço isso. A evolução das grandes histórias dos videogames não poderia ter vindo em melhor momento. É como se a tecnologia estivesse pronta para a ocasião exatamente na hora certa. Da virada do século até agora, os games nunca foram tão bons de se ver, de sentir ou de jogar. E aí entra a próxima geração. Filha da vaca, velho. Mas ela me leva pro lado pessoal, cara. Porque em muito pouco tempo a indústria se reinventa, ou pensamos num jeito novo de levar a experiência até os jogadores, ou aparece uma nova peça de hardware, ou alguma nova tecnologia, alguma nova interface. Sempre tem um desafio novo. Estamos num momento difícil para a indústria, estamos numa transição de consoles e estamos vendo muitos indicadores de desempenho apontando que jogos estão e não estão vendendo. E quais são os melhores para se fazer? Sinceramente, é muito difícil prever. Ninguém poderia prever que as plataformas mais populares hoje, 5 ou 10 anos atrás, ninguém poderia prever que este seria o modelo atual. A cada nova geração de consoles, nós obtemos mais poder de fogo. E a cada geração de consoles tem gente dizendo, isso é o bastante? Legal, isso é incrível. E logo depois, isso não é tão incrível. Eu preciso de outra coisa incrível, sabe? Porque já estamos mal acostumados com isso. A mídia cresceu muito comparado ao início. Eu acho que em parte é porque finalmente temos tecnologia para renderizar personagens que são verossímeis. Ao pensarmos como estúdio em como vamos desenvolver a nova identidade e passar para a próxima fase, para a nova geração de consoles, temos que pensar de uma forma inovadora. Temos que pensar em como construir a base de uma estrutura para os próximos 10 anos. Eu acho que agora estamos numa encruzilhada muito interessante na história dos videogames. Os editores, principalmente nas companhias, estão muito avessos ao risco no momento, porque todos pressentem uma mudança chegando e ninguém sabe o que é. Eu sempre comparo o desenvolvimento